Você já começou a estudar para uma prova, mas gostaria que o seu rendimento melhorasse? Meu nome é Fernando Santos e hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série de 100 dicas de estudo. E o assunto das dicas de hoje é como melhorar o seu rendimento. Então vamos lá começar? Antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que nós já fizemos 2 vídeos sobre como começar os estudos. Inclusive, nós já falamos sobre como distribuir as disciplinas para estudar ao longo da semana e ao longo do dia. Como também qual é o primeiro passo que você deve fazer antes mesmo de você começar a estudar. As dicas de hoje são orientadas para quem já está estudando, porém sente que o seu rendimento poderia melhorar. Então agora vamos começar com as nossas dicas. Dica número 11. Saiba as regras do jogo. Imagine que você vai jogar Banco Imobiliário pela primeira vez. Você nunca viu ninguém jogando e não sabe também as regras do jogo. Seus oponentes já jogaram várias vezes, inclusive alguns deles já sabem as regras até mesmo de cabeça. E essa partida vai ter um prêmio de R$1.000 para o vencedor. Por mais que você ainda tenha chance de ganhar, ir para o jogo sem nem mesmo saber as regras, com certeza não é a melhor estratégia. Imagine agora que nós vamos substituir o prêmio de R$1.000 pelo emprego dos seus sonhos. Ainda assim, você iria para esse jogo sem saber as regras? Eu espero que não. Pois então, não vá para o dia da prova da mesma forma, sem saber as regras. Uma regra fundamental para você orientar os seus estudos e evitar inclusive você perder a chance de conseguir a sua aprovação é que você leia o edital. É no edital que você vai descobrir o que o concurso verdadeiramente pede e exatamente como ele pede. Se você não lê o edital, você pode correr 2 grandes riscos. O primeiro risco é que você seja eliminado por qualquer motivo. Seja porque você está com a caneta da cor errada ou então porque você levou o celular para o dia da prova. E lembre-se que não interessa quantas centenas de horas você estudou, se no dia da prova você foi eliminado por uma coisa tão simples quanto a cor certa da caneta. O segundo risco é que você não oriente a sua preparação. É possível que você passe dezenas de horas estudando um assunto que na verdade o exame simplesmente não cobra. Eu não acredito em um estudo inútil. Porém, se você estudar alguma coisa que o exame não cobre e não vai cair na prova de forma alguma, você simplesmente desperdiçou todas essas horas que você poderia orientar na sua preparação. Além disso, corre o risco de você não estudar o que a prova cobra, como também você não estudar da forma que o exame cobra. Vamos usar o exemplo do Enem. Vamos dizer que você pegou uma apostila de física e estudou do começo ao fim, aprendeu tudo o que tinha naquela apostila. E na hora da prova caiu uma questão falando sobre os princípios de Pascal, Arquimedes e Steve. Você não faz a mínima ideia do que é isso, apesar de estar explicitamente expresso na matriz de referência para o exame. Estes são assuntos simples que demoram 5 minutos para você estudá-los, mas você perdeu a questão simplesmente porque não leu o edital. Dica número 12. Não utilize gasolina adulterada. Se você conhece alguém que cuida muito bem do seu carro ou então da sua moto, você pode ter certeza que essa pessoa toma todo o cuidado com uma coisa bem simples, porém muito importante. Ela não utiliza a gasolina adulterada. E o motivo para isso é porque se a matéria-prima não está adequada, o veículo simplesmente não vai conseguir fazer o seu trabalho de forma esperada. No caso de uma preparação para a prova, a gasolina é o seu material de estudo. O material de estudo tem um impacto definitivo em relação à sua aprovação ou reprovação. Muita gente, no desespero de começar a estudar, simplesmente pega o primeiro material e começa a usar aquele material como referência. E o estudo dali pode significar pouco ou quase nada caso esse material não seja de qualidade. Ou seja, utilize de forma consciente parte do seu tempo para adquirir e selecionar os materiais que você vai utilizar na sua preparação. Não desista no primeiro material que você encontra, pois muitas vezes o melhor material não vai ser o primeiro a ser encontrado. Dica número 13. Entre na piscina. Se você quer aprender a nadar, não interessa quantos livros você leia ou vídeos você assista se você simplesmente não entrar na piscina e praticar. E é da mesma forma se você quer passar em uma prova. Não adianta você passar semanas e mais semanas estudando apenas teoria e não fazer uma única questão. E muitas vezes é por meio das questões que os conceitos que nós acabamos de ver realmente se tornam fixados, ou então que nós conseguimos entender realmente a amplitude de cada um deles. Além disso, em algumas áreas as questões fazem parte da própria natureza da matéria, como por exemplo as áreas das exatas. Porém, não caia na armadilha de estudar pelas questões. Aprender a matéria e praticar com questões
devem coexistir durante toda a preparação. Porém, no início, o foco deve ser na aprendizagem dos fundamentos daquelas disciplinas. À medida que o tempo passa, a proporção das questões vai aumentando relativamente, até o final, caso você consiga fazer um planejamento e execução perfeita em que você conseguiu cobrir toda a matéria possível e terminou 1 ou 2 semanas antes da data da prova. E essas 2 últimas semanas serão utilizadas para rever conceitos e praticar por meio de questões que se pareçam com aquela do concurso ou então do vestibular que você vai tentar. Fazer questões é importantíssimo, mas nós não podemos fazer de qualquer forma. E por isso, são necessárias algumas estratégias para aproveitar o melhor possível essa ferramenta pedagógica. O que nos leva à nossa próxima dica. Dica número 14. Aperte continue. Quando você está em um jogo e perde, você simplesmente aperta continue para tentar novamente. Como também em alguns jogos, quando você termina uma fase, mas não conseguir obter todos os tesouros daquela fase, você simplesmente volta e faz a fase de novo para fazer melhor desta vez. Com questões, nós devemos fazer do mesmo jeito. Apesar disso, algumas pessoas não pensam dessa forma. E quando elas veem uma questão, se elas acertarem ou se elas errarem, é como se aquela questão que elas já viram se tornasse morta para toda a eternidade. E muitas dessas pessoas chegam para mim e falam: professor, quando o senhor faz a questão eu entendo, mas quando eu chego em casa e vou fazer outras questões eu não consigo fazer. Se você errou a questão, esse é um motivo importantíssimo para você refazê-la. E se você acertou a questão, mas somente com a ajuda de um professor ou então de algum amigo, também este é um motivo para você refazer a questão. Pois no dia da prova, nem o seu professor, nem o seu amigo estarão lá para fazer a prova por você. É importante que você domine as questões, pois do contrário, mesmo que um professor coloque uma questão igual à da prova, você ainda assim poderá errar, simplesmente porque você ignorou aquela questão. E isso acontece com grande frequência nos cursos técnicos e faculdades. Existe uma técnica para refazer questões que ela é aplicável a todas as áreas, porém ela é muito mais eficiente se nós estivermos falando de matérias exatas. Após você pegar uma questão que já é resolvida, você tenta fazer essa questão, mas em uma folha nova, não utilizando o seu caderno de anotações ou então o caderno que você estava estudando anteriormente. Você tenta fazer essa questão sem olhar a resolução e caso você não consiga, você para, afasta essa folha que você está fazendo a questão, volta para o seu caderno, vê a solução e quando você entender o que foi feito, você afasta o seu caderno e volta a fazer a questão. Se você tiver que refazer esse processo, não tem problema. O importante é que os 2 pontos estejam afastados, tanto o caderno que tem a resolução quanto a folha que você está fazendo a questão. Após terminar a questão, você pega uma nova folha ou vira a página do caderno e tenta fazer a questão de novo. E você refaz isso até que você consiga fazer a questão completamente sem ajuda. A importância disso é porque você tem que entender o que foi feito e dominar os passos para a resolução daquela questão. Caso contrário, se você estiver resolvendo olhando a solução de forma direta, você pode estar simplesmente copiando traços sem verdadeiramente entender todo o processo de resolução. Ou seja, você está desperdiçando o seu tempo. Dica número 15. Seja como o Batman. Uma coisa muito interessante em relação a esse super-herói é que mesmo que ele não tenha superpoderes, a não ser que você considere que ter dinheiro é ter um superpoder, ele diz como saber vencer todos os super-heróis da Liga da Justiça. E o motivo para ele falar isso é porque ele sabe todas as fraquezas de cada um deles, inclusive as fraquezas dele mesmo. Quando nós vamos enfrentar algum desafio, nós temos que tornar os nossos pontos fortes ainda mais fortes. Porém, é muito importante que nós saibamos as nossas fraquezas e evitemos que elas se tornem ameaças em relação aos nossos objetivos. Imagine que você está estudando para a prova de um concurso e você sabe que tem dificuldades em fazer divisões. Acontece que nessa prova específica, neste ano, caíram 5 ou 6 questões que necessitam utilizar divisões para você resolvê-las. Com concorrências cada vez maiores e mais acirradas, é possível que você fique fora da sua vaga simplesmente por causa de uma única fraqueza. Sempre tem aqueles candidatos que sempre falam: mas eu estudei todas as matérias exceto o conteúdo tal, e caiu exatamente ele. A verdade é que a tendência das provas é cobrar cada vez mais matérias.
Então, se tem algum assunto que você não sabe, é possível que esse conteúdo seja cobrado durante aquela prova. Ou seja, quanto mais assuntos você dominar, mais chances você vai ter de saber como resolver as questões. Por mais óbvio que isso possa parecer, não são todos os candidatos que agem dessa forma. Centenas ou até mesmo milhares de candidatos decidem conscientemente não estudar tudo. O motivo para isso é uma questão de falta de afinidade com uma disciplina. E esses candidatos se apegam à esperança falsa que aquela matéria ou disciplina não caia. E essa é a pior estratégia possível. O primeiro motivo é porque isso aumenta o risco de que você zere alguma disciplina ou então fique fora de um perfil esperado, o que te elimina automaticamente da prova. O segundo é porque dessa forma se perde a chance de acertar facilmente algumas questões. A ideia não é gabaritar todas as disciplinas, mas utilizar os conhecimentos para ter o máximo possível de questões, principalmente as questões fáceis de cada disciplina. E quando alguém simplesmente decide não estudar alguma matéria, está decidindo abrir mão de alguns acertos fáceis, que podem justamente significar a diferença entre entrar nas vagas ou ficar fora. Como nós vimos, não basta estudar, é importante ter estratégia e orientação durante o estudo. Além disso, nós sempre temos que buscar obter o máximo no menor esforço e tempo possíveis. E por sinal, este é o assunto do nosso próximo vídeo das nossas 100 dicas de estudo. E se você não quer perder nenhuma dessas dicas, então lembre-se de se inscrever no canal. E se este vídeo te ajudou, lembre-se de curtir. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo ou amiga, lembre-se de compartilhar com esta pessoa. Nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!